aqui é a professora Maiara e nós vamos juntos revisar o conteúdo para a prova de recuperação do primeiro semestre. A nossa revisão vai consistir em duas aulas separadas em dois vídeos. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar as características gerais dos seres vivos, os compostos orgânicos com foco nos carboidratos e nos lipídios e a membrana plasmática. E no próximo vídeo, na aula 2, trabalharemos o DNA, o RNA, síntese de proteína e o funcionamento das enzimas, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula desse vídeo. Bom, características gerais dos seres vivos. O que faz um organismo, um ser definido como vivo, tá? Existem aí algumas premissas girando em torno do que caracteriza um organismo como vivo, tá? Dentre eles, temos a composição química. Os seres vivos, eles são compostos por matéria orgânica, né? Que são matérias com muitos átomos de carbono, principalmente. E tem outros elementos que são bastante abundantes nessas matérias. A gente, para memorizar com mais facilidade aí, usa o CHOMPS, né? Que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São bem abundantes nas matérias orgânicas, tá? Organização celular também é muito importante. Lá na teoria celular já foi escrito que para um ser ser considerado vivo, ele precisa ser formado por célula, né? Então, lá com a descoberta da microscopia, eles descobriram as células e foi observado que todo ser vivo tem célula. E aí nós temos organismos com células diferentes, né? Nós temos lá os mais simples, que são os organismos com células procariontes, que têm esse citoplasma desorganizado. E os mais complexos, né? Que são os organismos eucariontes, que aí o material genético já está dentro de um núcleo, já possuem ali organelas membranosas, já tem uma compartimentalização celular mais complexa, tá? Outra característica é a capacidade de reação, ou seja, eles respondem a estímulos, né? Vamos lá. Quando a planta precisa fazer fotossíntese, ela vai abrir lá os estômatos, as aberturas que ela tem na superfície foliar dela para que o gás carbônico entre, por exemplo, né? Se a gente colocar uma luz no nosso olho, a gente fecha automaticamente, né? Então, a gente tem uma capacidade de responder a determinados estímulos que é muito importante. Movimentação também, né? Então você vai falar, mas professora, movimentação, eu consigo me movimentar. Por exemplo, eu tô com sede, eu levanto, vou lá na geladeira, pego um copo de água e sano a minha sede. Mas planta, por exemplo, não se movimenta, a planta é séstil, ela tá fixa no solo. E ela é considerada ser vivo. Como assim? Bom, ela pode não se movimentar se deslocando, mas existe movimento dentro dela. Por exemplo, existe movimento da seiva, a água é transportada da raiz lá por diferença de pressão até as folhas, né? Se a gente for observar um girassol, por exemplo, ele se movimenta, né, em direção ao sol. Então, sim, tem movimento até nos organismos sésseis, tá? Outra característica é a capacidade de crescimento, tá? Bom, nós temos organismos formados por uma célula só e organismos que são formados por várias células, e a gente chama eles de multicelular, né? Os organismos unicelulares, ele só vai poder crescer por expansão, porque se ele se dividir, vai ter mais de uma célula, não faz mais sentido. E os multicelulares, além da expansão, além de preenchimento dessa célula, sei lá, com alguma substância ou com água mesmo, né? Tem a divisão celular, tem a mitose, né? Que vai fazer com que aumente-se o número de células. Então, isso também é uma característica dos seres vivos, tá? Outra característica super importante é o metabolismo, né? O que é metabolismo? É esse conjunto de reações químicas que as substâncias orgânicas e inorgânicas sofrem dentro de um organismo e vai fazer a coordenação de todos os processos fisiológicos que vão permitir com que os seres vivos cresçam e se desenvolvam, né? E aí,
Nessas reações, nós temos dois tipos principais, tá? As reações catabólicas e as reações anabólicas. Então, as reações catabólicas são aquelas reações de quebra, né? E normalmente a gente libera energia. Então, por exemplo, respiração e fermentação são exemplos de reações catabólicas, né? A gente tem a molécula de glicose, ela é quebrada e a partir da quebra dessas ligações a gente libera energia e subprodutos dessa quebra, tá? Já o anabolismo são reações de síntese. Então, normalmente são reações que vão consumir energia, né? Então, a fotossíntese, por exemplo, é um exemplo de anabolismo, né? Então, a gente pega lá o gás carbônico, pegamos a água e a gente libera o quê? Sintetiza o quê? Carboidrato e libera oxigênio, né? Então, é um exemplo de reação anabólica, tá? Uma outra característica é a capacidade de reprodução. E essa reprodução, ela só acontece mediante divisão celular, seja lá por mitose, no caso das reproduções assexuadas, ou por meiose, no caso das reproduções sexuadas, né, que vão ter trocas de gameta, tá? E aí, na reprodução, a gente acaba tendo, com a reprodução, né, a hereditariedade. O que significa isso, professora? É passar a informação genética da célula mãe para as células filhas, né? Então, vamos lá, vamos colocar como exemplo a gente, né? Nós temos o nosso próprio material genético, né? O nosso DNA. Mas de onde veio o DNA? Veio lá da junção do espermatozoide do nosso pai com o ovócito da nossa mãe. Aí soma-se lá os ácidos nucleicos que contêm essa informação e dão essa mistura maravilhosa que somos nós, não é verdade? E aí, no caso, mas aqui tem, você falou um exemplo de célula com reprodução de organismo com reprodução sexuada. E aqueles que não têm reprodução sexuada, têm hereditariedade? Tem, ué. A bactéria lá, quando vai fazer fissão binária, ela duplica o material genético dela e forma uma outra célula geneticamente igual a ela. Obviamente, existem mecanismos aí que vão permitir essa bactéria adquirir variabilidade genética, tá? Até porque variabilidade genética é uma outra característica dos seres vivos. Então, vamos lá, no caso da nossa bactéria, né, que veio de uma reprodução assexuada, ou seja, ela é um clone, como que vai ter variabilidade genética dela? Ela consegue trocar material genético com alguma outra bactéria, num processo que a gente chama de conjugação, por exemplo, tá? Ela consegue absorver algum material genético de alguma bactéria que ficou ali no meio, tá? E aí a gente tem um processo que a gente chama de transformação, tá? E um vírus bacteriófago pode ir lá infectar uma bactéria e nisso levar um pedacinho de um DNA de uma bactéria para outra. A gente chama isso de transdução, tá? Ou o evento que mais gera variabilidade genética, não só nos organismos de reprodução assexuada, como em todos os outros organismos, que é a mutação, tá? A mutação, já aproveitando para falar aqui, ó, que é o próximo tópico, ó, é quando a gente tem uma alteração no código genético. Nós não vimos aqui, ó, hereditariedade. Nós temos aqui DNA, que é um conjunto de letrinhas, né? A, T, C, G, enfim. E essas letrinhas vão ser responsáveis por todas as nossas características. Então, se a gente troca uma letrinha, por exemplo, ó, aqui é uma parte do DNA que é responsável, um gene, né? Que é responsável pela forma das nossas hemácias, que são as células que vão transportar oxigênio, por exemplo, tá? Tá vendo, ó? Trocou-se um A por um T, teve uma mutação, ó, tá vendo? Aqui era A e agora ficou T. Quando isso acontece, ó, a gente troca um aminoácido. Aqui, ó, a gente trocou, mudou, tá vendo? Era uma glutamina, virou uma valina. E aí, a hemácia que antes estava aqui, ó, com esse formato, acaba tendo o formato falciforme, ou seja, essa mutação, essa alteração no código genético altera
as características. E isso gera variabilidade genética. Variabilidade genética é justamente as nossas diferenças, né? Aqui eu trouxe o exemplo dos coelhos, né? Nós temos vários tipos de coelhinhos, cores de olhos, tudo isso é variabilidade genética. Mas a gente tem variabilidade genética, gente, também no que a gente não enxerga, tá? Então vamos lá. Aquela pessoa que é intolerante à lactose e a outra que pode comer leite derivado à vontade, é variabilidade genética. A gente não enxerga isso, mas a gente sente do fundo do nosso coração essa variabilidade genética. Os intolerantes à lactose vão me entender, tá? Então, variabilidade genética e mutação são características dos seres vivos. E mutação, gente, é a única forma da gente criar um novo alelo, criar uma nova característica, tá? Só aí para clarear um pouco na cabeça de vocês a diferença de gene e alelo, né? Gene é um trecho, é um pedaço do material genético do DNA que controla alguma característica. Então, sei lá, um gene que vai controlar a formação, a produção da enzima lactase, tá? O alelo são as diferentes versões desse gene. Então, a gente tem lá um alelo que vai codificar para uma enzima lactase funcional, ela digere bonitinho lá a lactose, e um outro alelo que vai codificar para uma enzima que não tem essa funcionalidade completa, ou ela não é funcional, né? E aí a pessoa fica intolerante à lactose, tá? Deu para entender? Diferença de gene e alelo é bem importante, tá? E a mutação é a única forma que a gente tem de criar esses novos alelos, essas novas características, tá? Uma outra característica importante aqui para definir os seres vivos é a seleção natural, né? Então, aqui nós temos um exemplo clássico da seleção natural durante a Revolução Industrial, né? Nesse primeiro momento aqui, ó, à esquerda, a gente tem uma era pré-evolução industrial, né? Em que as árvores tinham a casca, né, mais branca, e aí as mariposas, existiam mariposas mais escuras e mais claras, né? E quando as mais claras pousavam nessa casca, ela ficava camuflada, né? Então, quando um pássaro, por exemplo, ia fazer a predação, ia se alimentar desses animais, ele não percebia as mais clarinhas que estavam camufladas ali. E aí ele se alimentava das mais escuras. Isso favorecia a genética, né, ter mais mariposas claras do que escuras. As escuras não estavam sobrevivendo, elas estavam sendo predadas, tá? Com a Revolução Industrial, né, os poluentes eram jogados na atmosfera e acabavam grudando aí nas cascas das árvores, deixando-as pretas. E aí se inverteu essa proporção aí de mariposas, porque agora quem conseguia se camuflar eram as mariposas escuras, e quem se destacava nessa casca da árvore eram as mariposas mais claras, e aí o passarinho começava a comer elas, então você tinha menos mariposas clarinhas e mais mariposas escuras. Então, a seleção natural ali, ela também contribui com a frequência dos alelos, né? Qual alelo vai ter mais, vai ter menos, qual consegue ser mais adaptado ao ambiente, né? Dependendo. E aí a gente entra nessa questão da adaptação, né? A seleção natural e a adaptação andam bem juntas. Darwin já explicou que sobrevive o mais apto, tá? Eu até trouxe aqui para vocês verem questões de adaptação, né? A gente tem aqui caranguejo e siri, vai falar, ai, professora, qual que é a diferença? Não, o siri, ele tem a patinha aqui, ó, mais achatadinha, por quê? Porque ele vive no ambiente aquático, né? O caranguejo, ele já tem as patas todas mais afiadinhas, porque ele vive ali andando na areia. Ou seja, a patinha do siri, ali, ela é mais adaptada para o ambiente aquático. A seleção natural já selecionou essa característica para que o organismo conseguisse sobreviver ali, né? Aliás, não que ele conseguisse, mas que ele fosse. O ambiente seleciona o que é mais adaptado para aquele local, né? O que tem mais condição de sobreviver ali. Bom, e aí a gente tem uma organização dessas estruturas dentro da biologia, né? Então vamos lá, a menor partícula aí que está formando a matéria são átomos. Átomos vão se reunir formando o quê? Moléculas, a molécula de água, a molécula de carboidrato, a molécula de lipídio, as moléculas por aí que vão dar origem à composição química lá dos seres vivos.
Essas moléculas se organizam formando as organelas, né, que fazem lá parte da célula, que consegue fazer com que a célula funcione direitinho, a unidade básica da vida, a premissa lá já da teoria celular. E aí, células que têm estruturas, morfologias semelhantes e fisiologias semelhantes se reúnem formando tecidos. Os tecidos, eles vão se juntar para formar diferentes órgãos. Esses órgãos somam-se e formam sistemas, os sistemas vão formar organismos, os organismos formam populações, né? Populações acabam formando aí comunidades, comunidades formam ecossistemas, ecossistemas formam biomas e os biomas vão formar toda essa biosfera, que é o nosso planeta Terra, tá bom? Então, na biologia é tudo muito organizado ali, né? Tem muitas características, tudo muito sistematizado. Bom, então vamos falar lá dos compostos orgânicos. O que vai cair principalmente na prova de vocês são carboidratos e lipídios, né? É importante a gente falar sobre as macro e micromoléculas, né? Então, os compostos orgânicos são macromoléculas que vão ser formados por micromoléculas. Micromoléculas são aquelas unidades menorzinhas que repetidamente formam moléculas maiores. Então, vamos lá. Os principais que a gente estuda são proteínas, né? As macromoléculas proteínas formadas por unidades menores que se repetem, que são os aminoácidos. A gente tem os ácidos nucleicos, que são formados por unidade, que é uma macromolécula, né? Que são formadas por micromoléculas, unidades menores que se repetem, que são os nucleotídeos. Nós temos lá os carboidratos, né? Que são macromoléculas formadas por unidades menores, por micromoléculas que se repetem, que são os monossacarídeos, né? E nós temos os lipídios também, né? Que são macromoléculas formadas por moléculas menores que se repetem, que são os ácidos graxos, tá? Então, vamos começar a falar dos carboidratos. Carboidratos também podem ser chamados de glicídios. Então, às vezes, em alguma questão por aí, você vai ver a palavra glicídio. É sinônimo de carboidrato, tá? São formados aí por hidratos de carbono com funções de aldoses e cetoses, e eles vão se juntar, tá? Essas micromoléculas, esses monossacarídeos, que é a menor unidade aí do carboidrato, eles se unem através de ligação glicosídica. Grifa aí, ligação glicosídica. E qual que é a função do carboidrato? Bom, ele vai ter função energética e função estrutural. Então, a gente pode juntar carboidrato para armazenar energia. Então, por exemplo, planta guarda carboidrato na forma de amido, os animais na forma de glicogênio. E aí, quando você precisa de ATP, o seu corpo vai lá, quebra esses carboidratos em unidades menores, faz respiração celular, libera ATP. Tá? Que é a moeda energética da célula. Então, carboidrato tem função de quê? De energia. Se você tem um composto ali que está te fornecendo ATP, ele pode ser um carboidrato, beleza? Ele também tem função estrutural, tá? Então, ele pode participar da estrutura, de estruturas celulares. Por exemplo, os polissacarídeos, celulose e quitina, né? Celulose vai fazer parede celular de plantas, por exemplo, dar uma estruturada ali na célula, deixar ela mais resistente, com um formato mais definido. Já a quitina, por exemplo, ela pode estar nos exoesqueletos dos insetos, né? Conferindo ali resistência, protegendo de desidratação, enfim, é um tipo de carboidrato estrutural, tá? Bom, eu disse que a menor unidade dos carboidratos é o monossacarídeo. Esses monossacarídeos, eles podem se unir formando disacarídeos, e aí a gente tem alguns disacarídeos muito importantes. A gente já falou de um aqui, que é a lactose. A lactose é a união de uma glicose e uma galactose, tá? Nós temos também a sacarose, que é uma glicose e uma frutose, tá? Então, são disacarídeos, 2 monossacarídeos. Um outro muito importante é a maltose, que são 2 glicoses unidas, tá bom? Oligosacarídeos é quando nós temos alguns monossacarídeos ali unidos, tá? E os polissacarídeos é quando nós temos muitos monossacarídeos unidos. Aí a gente tem como exemplo amido, glicogênio, celulose, quitina, são todos exemplos de polissacarídeos, tá bom?
E aí, os principais monossacarídeos, né? O principal nome desses monossacarídeos, a gente vai ter glicose, a gente tem frutose, galactose, a ribose, a desoxirribose, são todos exemplos de monossacarídeos, tá? Esses carboidratos, eles também podem ser simples ou complexos. Simples quando só tem lá carboidrato junto, tá? E complexo quando a gente tem misturado ali algum outro componente a não ser carbono, tá bom? Então, isso é quando a gente tem simples ou complexo. Bom, então aí um exemplo de carboidrato complexo, por exemplo, são os glicolipídios, né? Que além de monossacarídeo, vão ter alguns lipídios misturados ali, por exemplo. Ou as glicoproteínas, né? Que aí vão ter algumas unidades ali de proteína misturado com esse carboidrato. Bom, e os lipídios? Os lipídios são formados por micromoléculas que a gente vai chamar de ácido graxo, né? E ele também vai ter diversas funções: reserva energética, isolante térmico, membrana plasmática, formar bainha de mielina, hormônios esteroides, enfim, tem várias funções, tá? E eles são classificados aí em alguns grupos, né? A gente tem os glicerídeos, por exemplo, os triglicerídeos, a gente sempre vê isso lá no nosso exame de sangue. É um tipo, é uma classificação, uma classe de lipídios. Nós temos as ceras, né? As ceras, elas vão formar cera de ouvido, elas vão formar a cutícula ali de folhas e de plantas adaptadas a ambientes mais secos, né? Que impede a desidratação delas. Glândulas uropigianas em aves, elas secretam lipídios que são classificados como ceras. Nós temos os esteroides vão ser lá os percussores dos hormônios sexuais, por exemplo. Os fosfolipídios, importantes estruturas aí na formação da membrana plasmática, né? Nós temos os carotenoides, né? Que estão lá na rota da vitamina A, por exemplo, super importante. As lipoproteínas, que são aquelas HDL e LDL, né? As de alta densidade, baixa densidade, que carregam moléculas de colesterol no nosso sangue. Aí aqui, só para vocês não confundirem, tá? Lipoproteína, o HDL e o LDL, não são colesterol. Colesterol é um tipo de esteroide, tá? HDL e LDL é um tipo de lipoproteína. Elas só carregam essas moléculas de colesterol, né? O LDL é o considerado lipoproteína de baixa densidade, né? Então ela acaba tirando ali colesterol do fígado e acaba carregando nesse processo, elas acabam sendo depositadas ali nos vasos, então é o colesterol ruim. E o HDL é a lipoproteína de alta densidade, aquele colesterol bom, né? Porque ela tem a função de retirar esse excesso de colesterol dos vasos sanguíneos e levar lá para o fígado para transformar em sais biliares depois, tá? Então, essas são as lipoproteínas. Também podem ser classificados em simples ou complexos, dependendo se vai ter uma mistura com alguma outra substância, ou se é lipídio puro, né? Então, a glicolipídio, como eu falei no exemplo lá de carboidrato complexo, também é um lipídio complexo, por exemplo, tá? E esses lipídios, eles podem ser considerados saturados ou insaturados, dependendo da presença de dupla ligação. Então, olha aqui, ó, no cantinho da direita aqui inferior, se a gente tem só ligação simples, a gente fala que esse lipídio, ele é saturado, é uma gordura saturada, então ele tem um aspecto mais sólido. Você já cozinhou, a mãe de vocês já cozinharam aí carne de porco, carne de panela, enfim. E aí, quando esfria, fica aquela gordura branca, até difícil de tirar da louça, por exemplo, é porque tem gordura saturada. E a insaturada são essas que têm dupla ligações, que são gorduras mais fluidas, né? Mais líquidas. Os óleos vegetais têm bastante gordura insaturada. Normalmente é associada a uma gordura boa, né? Então, essa aí são as principais diferenças entre gordura saturada e insaturada, tá?
E aí a gente tem a membrana plasmática. Qual que é a função dessa membrana na célula? Ela vai delimitar o espaço, né? Vai definir o que que é ambiente interno, o que que é ambiente externo da célula. Ela está relacionada aí com a permeabilidade seletiva, com o que entra e com o que sai da célula, principalmente devido às suas características anfipáticas, né? Porque ela tem parte hidrofóbica, parte hidrofílica, já que é uma membrana constituída por fosfolipídios. Então, a cabeça hidrofílica, ó, dos fosfolipídios fica sempre voltada para o ambiente aquoso, seja o ambiente interno da célula, que é o citoplasma, ou o ambiente externo. E aí as caudas que são hidrofóbicas, né, elas interagem entre si. E aí, incrustada aqui nesses fosfolipídios, nós temos sempre proteínas, né? Essas proteínas podem estar em um lado da membrana só, elas podem atravessar essa membrana. Nós temos várias proteínas aqui também que contribuem para esse transporte para a permeabilidade seletiva, né? Para o que entra e o que sai dessa membrana celular, tá? Bom, e aí como que vai funcionar esses transportes na membrana? Nós temos três tipos principais de transporte: o transporte ativo, o passivo e o transporte por vesículas, tá? O transporte ativo vai acontecer contra o gradiente de concentração, tá? E aí gasta ATP. Costumo brincar que é assim, como que você não esquece que transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Pensa que você depende de transporte público para você se locomover, tá? É horário de pico. Chega o ônibus, chega o metrô, a hora que abre a porta, tá lotado de gente. Você não consegue, quase não consegue entrar. Para você entrar ali, para você conseguir se locomover e ir para o lugar que você precisa, você tem que fazer um esforço muito grande. Você vai criar uma lata de sardinha, né? Ficar todo espremido lá. Então, você vai contra o gradiente, tá muito cheio lá. Você gasta energia para entrar nesse ônibus lotado. É a mesma coisa aqui no transporte ativo, tá? Um exemplo disso é a bomba de sódio e potássio, né? Tem sempre mais sódio no meio extracelular do que no intracelular, e mais potássio no meio intracelular e no meio extracelular. Por quê, professora? Porque fisiologicamente a célula vai funcionar melhor assim, esses compostos são mais necessários nessas regiões, tá? E aí a gente vai ter uma proteína aqui que vai pegar e vai mandar sódio para onde já tem muito sódio e potássio para onde já tem muito potássio, que é a bomba de sódio e potássio. E isso gasta muito ATP, tá? E aí, só lembrando que é muito importante essa bomba de sódio e potássio para manter a polarização da célula, tá? Por quê? Ó, ambos têm carga positiva, mas ó, a cada 3 sódio que sai da célula, entram 2 potássios. Tá vendo que está saindo mais sódio do que entrando potássio? A carga dos dois é positiva, mas isso faz com que o lado externo dessa célula fique um pouquinho mais positivo do que o lado interno. E aí, ó, isso causa uma polarização. Isso é muito importante, por exemplo, para a transmissão de impulso nervoso. Quando vocês forem estudar lá impulso nervoso, isso muda, a polarização muda, e aí a célula entende que o impulso está propagando. Então, essa polarização da membrana é super importante, e é devido à bomba de sódio e potássio, tá? O outro tipo de transporte é o transporte passivo, né? Que vai acontecer a favor do gradiente de concentração. Então, não tem gasto de energia. É como se aquele ônibus que a gente estivesse pegando lá, quando chegasse, abre a porta dele, tem ninguém, tem um monte de assento ali para você escolher onde você vai sentar, você vai ficar de boa. Você entra sem esforço nenhum, tá? Porque você está indo que é a favor do gradiente de concentração, tem ninguém lá, tá? Então, a gente tem como exemplos de transporte passivo a osmose e a difusão. Qual que é a diferença entre elas? Osmose, a gente está falando de transporte de água, tá? E difusão, a gente está falando de transporte de partícula. E aí a difusão tem dois tipos: a difusão simples, que acontece quando essa molécula ela consegue passar aqui, ó, pela membrana plasmática de forma livre, tá vendo? Estou mostrando aqui para vocês na imagem. E a difusão facilitada acontece quando ela passa pela membrana, mas com a ajuda de uma proteína, tá? E aí vocês tomem cuidado para não confundir difusão facilitada com transporte ativo. Por quê? Porque ambos vão usar proteína para poder
passar pela membrana. A diferença é que lá no transporte ativo vai contra o gradiente de concentração, né? E gasta ATP. Na difusão facilitada, não, tá indo a favor do gradiente e não tem gasto de energia, tá? Isso acontece só porque essa molécula não consegue atravessar aqui por questões químicas mesmo, tá bom? Não atravessa direito, às vezes é uma molécula maior, enfim, não tem afinidade, não consegue passar. Então ela precisa de uma proteína. Essa é a diferença, tá? E aí, é muito importante, quando a gente fala de transporte passivo, a gente fala da osmose, da diferença dela em células animais e células vegetais, né? Então, a gente costuma dizer que um ambiente, um meio celular ali, né? Que tem pouco sal, é sempre um em relação ao outro, tá, gente? A gente fala que ele é hipotônico. Então, quando eu falei que um meio é hipotônico em relação ao outro, significa que a concentração de sal dele é menor do que o que eu estou comparando. Se eu falar isotônico, é porque a concentração dos dois meios que eu estou comparando são iguais. E se eu falar hipertônico, significa que um meio tem uma concentração maior de alguma coisa ali do que o outro, tá? Então, por exemplo, ó, a gente fala aqui, ó, uma célula animal, beleza? Ela tá aqui nessa situação aqui, num meio isotônico. O meio extracelular e o intracelular, ou seja, fora e dentro da célula, tem a mesma concentração, tá? Se eu aumentar a concentração, né, do meio aqui, né, do meio externo. Então, se eu tiver aqui um meio externo mais concentrado do que o meio interno, por causa da pressão osmótica, tá? A tendência da água é sair da célula. Se ele sair da célula, essa água vai ficar o quê? Murcha. Por que que ela vai sair da célula? Para tentar diluir ali o meio externo e deixar isso mais equilibrado. Para e pensa. Se você fez um caldo ali, uma sopa, você colocou muito sal. Uma das maneiras de você diluir, tirar aquela concentração de sal, é você fazer o quê? Jogar mais água, né? Aí você dilui aquilo. Então, é esse mesmo raciocínio que a gente faz nessa questão aqui. Se o meio externo é mais concentrado, a água tende a sair da célula e ela fica murcha, tá? E se for o contrário, o meio externo for menos concentrado do que o meio intracelular, aí a tendência da água é entrar. Tá? Só que o que que acontece? Na célula animal, ela não tem parede celular. Então, se entra muita água nela, ela corre o risco de se romper e sofrer lise celular, tá? E isso é um pouquinho diferente na célula vegetal. Por quê? Porque célula vegetal tem parede celular. Então, quando entra água na célula, então aqui, ó, o meio extracelular, ele é hipotônico, ele está menos concentrado do que o intracelular. A água vai entrar. Essa célula não se rompe, ela só fica túrgida, tá? Então, ela só fica cheinha porque a parede celular confere essa resistência para a célula vegetal. Já aqui, quando acontece o oposto, né? Desculpa, é a célula do meio, você tem um meio externo hipertônico, né? Em relação ao meio interno, a água vai sair, né? E quando ela sai, a parede celular ainda tem alguns pontos de conexão com a membrana plasmática. A gente fala que essa célula ela fica plasmolizada. É por isso, gente, que quando você vai servir uma salada, o indicado é você temperar a salada no prato, porque se você colocar, por exemplo, sal numa alface antes de servir, muito tempo antes de servir, você vai acabar murchando essa alface, porque ela acaba perdendo água de dentro das suas células para o meio. Aí ela, se vocês quiserem ser chiques, na hora do almoço, vocês falam assim para a mãe, ó, mãe, não põe sal na salada antes de servir, não, porque senão a alface vai plasmolizar. Aí a mãe de vocês vai falar assim: nossa, gente, como é inteligente meu filho, tá? Estudando muito, tá? Bom, um outro tipo de transporte, então, é o transporte por vesículas, né? Que é quando a gente está transportando alguma coisa dentro de bolsinhas de membrana, membranosas, tá? E aí, se tiver entrando na célula essas vesículas, a gente fala que esse processo, né, é de endocitose. E aí, a endocitose, ela pode ser dividida em pinocitose e fagocitose. Qual que é a diferença delas? O que está entrando na célula, se for fagocitose, é uma partícula tipo uma bactéria, tá?
E a pinocitose é uma solução líquida, sei lá, uma substância que está diluída ali em água, e aí você forma uma vesícula aquosa ali, tá? E se isso estiver saindo da célula, a gente fala que é exocitose. Então, só para vocês observarem, ó, aqui a endocitose, aqui é um exemplo de pinocitose, tá? Tem aqui as substâncias, aí elas vão se aproximando para entrar na célula, a membrana vai, ó, invaginando e fecha, formando uma vesícula, tá? Como aqui eram substâncias, a gente chama essa vesícula de pinossomo, tá? Como era uma substância aquosa aqui. Se fosse uma bactéria, seria fagocitose, e aí a vesícula seria chamada de fagossomo. E a exocitose é o contrário, sei lá, tá saindo uma vesícula lá do complexo de Golgi que vai ser enviado para algum local, ó. Ela se funde aqui com a membrana plasmática e libera essa substância para fora, exocitose. Belezinha? Bom, então vamos aplicar esse conhecimento agora, tá? Vamos lá, questão 1. A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídios e proteínas. Sim, né? Componente básico de membrana plasmática é lipídio e proteína, tá correto, tá? Certo. 2. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica que fica voltado para o ambiente não aquoso. Não, né, gente? Hidrofílica tem afinidade com a água, então vai ficar voltado para o ambiente aquoso, não aquoso. Não aquoso é a parte hidrofóbica que fica para dentro. Então a 2 está errada. 3. O esteroide colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática de células animais e vegetais. Gente, isso aqui também está errado, tá? Por quê? Porque o esteroide, o colesterol, é sim presente na membrana plasmática de animais, mas de vegetal não, tá? Então tá errado. A resposta correta aqui seria apenas a 1, letra A. Bom, observe as afirmativas abaixo e marque aquela que melhor explique o que é metabolismo. A. Toda reação química que garante a síntese de substâncias em nosso organismo? Pode ser, sim, tá? Toda reação química que promove degradação de substâncias em nosso organismo, mas não é só, né? Tem degradação e tem síntese. Conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, sim. Ah, ó, essa A aqui então tá errada, ó. Toda reação química que garante síntese de substância em nosso organismo. É, mas também é degradação. Então não é A e nem é B, tá? C. Conjunto de todas as reações químicas que ocorrem em nosso corpo? Sim, metabolismo são todas, né? Conjunto de todas as reações químicas que utilizam energia? Não, né? Tem aquelas que não utilizam também, que vão liberar, né? Não vão, são exergônicas, não só endergônicas, né? Elas liberam energia, então não. Conjunto de todas as reações químicas que produzem energia? O oposto também é verdade, né, gente? Não são só as que produzem, não são só as exergônicas, as endergônicas também. Então a resposta certa aqui é C, tá? É o conjunto de todas as reações químicas que vão acontecer no nosso corpo. Isso é metabolismo, tá? O metabolismo de síntese de biomoléculas é conhecido como, se está sintetizando, é reação anabólica. Então, é anabolismo. Resposta certa, letra C. 4. Sobre o catabolismo, marque a alternativa correta. Gente, catabolismo é reação de quebra e normalmente libera energia. São reações exergônicas, tá? Então vamos lá. No catabolismo ocorre degradação e síntese? Não, só degradação. No catabolismo, ocorre a produção de ATP? Ocorre, né? Tem produção de ATP ali, porque libera energia. No catabolismo, a síntese de moléculas eleva a produção de grande quantidade de ATP? Não é a síntese, né, gente? É a degradação. Um exemplo de catabolismo é a produção de proteína. Produção é síntese, catabolismo é quebra, então não, tá? E o catabolismo ocorre sempre quando o corpo não necessita de energia, ao contrário, né? Se são reações exergônicas que liberam, quando o corpo precisa. Então, a resposta certa é a letra B. No catabolismo ocorre a produção de ATP, tá? Vamos lá, questão 5. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Verdade. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Tem sim um código universal, tá correto.
tá? Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Bom, eles sofrem mutações, alterações, pressão da seleção natural, adaptações. Então, sim, né? Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que a. Os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Galera, vírus é uma questão de exceção, tá? Por quê? Porque vírus tem material genético, ele sofre mutação, ele tem questão de de hereditariedade, ele evolui, né? Mas ele não é formado por célula e ele não tem metabolismo próprio. Então, eles são acelulares e parasitas intracelulares obrigatórios. Então, a melhor definição, se você quiser sair aí pela tangente para vírus, é falar que ele é uma partícula biológica, tá? Então, consequentemente, aqui tá errado, porque vírus não tem célula. Vírus, né, não vai atender ao requisito 1. Vamos lá, os vírus e as bactérias não são seres vivos? Não, bactéria tem um procarionte. Não, tá tudo certo com bactéria, tá errado. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1, correto, né? Ele tem material genético, esse material genético é interpretado pelo Código Universal. Eles evoluem, né? Se modificam ao longo do tempo, mas eles não são constituídos por célula. Então, a C tá ok. Vamos lá. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito 3, mas não o requisito 1 e 2. Não, eles têm material genético, né, gente? Os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Também tá errado. Resposta certa, letra C. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1, tá? Questão 6. Analise as afirmações abaixo referente aos seres vivos. 1. Relacionam-se e modificam o meio. 2. Reproduzem-se sexualmente. 3. Respondem aos estímulos do meio. 4. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica. São características comuns a todos os seres vivos. Ó, gente, relacionam-se e modificam com o meio? Sim, todos eles fazem isso, tá? Reproduzem-se sexualmente? Tá errado, né, galera? Tem grupos de organismos que fazem reprodução assexuada, tá? Respondem aos estímulos do meio? Nós vimos que é uma característica, então tá correta. Usam gás carbônico na produção de matéria orgânica? Não, só os fotossintetizantes vão fazer isso, né? Então, a resposta certa aqui, de que é comum a todos os seres vivos, é 1 e 3, tá? 1 e 3, letra C, tá? Resposta certa dessa é a letra C. 7. Com relação às características gerais dos seres vivos, é incorreto afirmar. Incorreto, hein, galera? Células procarióticas e eucarióticas apresentam membrana plasmática. Apresentam, tá? Apenas as células eucarióticas apresentam ribossomo. Falso. Ribossomos são organelas presentes tanto em célula eucariótica como em célula procariótica, tá? Então, provavelmente é incorreta a letra B. Vamos ver as outras? Reprodução sexuada é fundamental para a variabilidade genética da espécie. Correto, tá certo, tá? O processo de degradação de substâncias complexas em substâncias simples é conhecida como catabolismo. Degradação é catabolismo, correto. As adaptações sofridas pelos organismos ao longo de suas vidas podem levar a um processo de evolução. Correto também. Então, a resposta da 7 é a letra B, tá? Tanto célula eucariótica como procariótica possuem ribossomos. Vamos lá. 8. A membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios associados a moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular. Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar que a passagem de substância através da membrana plasmática utilizando proteínas transportadoras é denominada de difusão simples? Não, é difusão facilitada. Simples passa direto pela membrana. B. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com auxílio de proteína transportadora e gasto de energia? Não, né? Gasto de energia é transporte ativo. Difusão facilitada é transporte passivo, então tá errada.
C. A osmose é a passagem de substância através da membrana plasmática em direção à menor concentração de solutos. Osmose é passagem de água, não de substância. Tá errado também, tá? D. Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ATP disponível. Se ela é permeável ali na membrana, não vai precisar de ATP, né? É difusão simples. Então, tá errada. E, no transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de energia. Correto, tá? A bomba de sódio e potássio é um exemplo disso. Resposta da 8, letra E. 9. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 15 molar de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 20 mol por litro de cloreto de sódio tem como consequência, bom, a célula humana tem concentração de 15, o meio que a gente está colocando é 20, então esse meio ele é hipertônico em relação à célula humana. Se é hipertônico, a água por pressão osmótica entra ou sai? Sai, né? Sai para tentar diluir esse meio externo aí. E aí o que acontece com a célula? Ela vai murchar. Então vamos lá. Vai ter adsorção de íons? Não, é passagem de água, é osmose, tá? Tem difusão rápida de íons? Não, não tem difusão rápida de íons, tá? Diminuição da concentração das soluções presentes na célula? Não, não tem isso não. Vamos lá. Transferência de íons de sódio na célula para a solução? Não é transporte de íons, é transporte de água. E transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Correta. Resposta certa, letra E. Vamos lá. Nas figuras abaixo estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. O sentido da seta indica o movimento de água para dentro ou para fora das células. E a espessura da seta indica o volume relativo de água que atravessa a membrana celular, tá? Então, ó, nessa primeira imagem, a gente vê que as setas estão iguais. Então, essa célula aqui está isotônica em relação ao meio, né? Está entrando e saindo a mesma quantidade de água. Na 2, está vendo que a seta que sai está maior do que a que entra? Isso significa que está saindo mais água da célula do que entrando, por isso que ela está murchinha. Ou seja, na 2, o meio extracelular ele está hipertônico, tá? E na 3, ó, a seta que está entrando na célula é maior do que a que está saindo. Isso significa que está entrando mais água na célula do que saindo. Ou seja, a célula, o meio intracelular, ele é hipertônico em relação ao meio extracelular. Então, está entrando água na célula. Vamos lá. A ordem correta das figuras, de acordo com a concentração crescente das soluções em que as células estão imersas, então quer saber a concentração da solução externa. Qual que vai ter solução externa menor? A que está entrando, é a 3, né? Porque a célula está hipertônica em relação ao meio. Então, a concentração mais baixa do meio extracelular é 3. Depois vem o 1, a figura 1, porque ela está isotônico, e depois a figura 2. Então, é 3, 1 e 2. Onde a gente acha isso? 3, 1 e 2, letra C. Resposta certa, letra C. Questão 11, vamos lá. Durante o tráfego de substâncias através da membrana plasmática, a célula utiliza diferentes processos de transporte por vesículas. Sobre esses processos, assinale a alternativa correta. A. Exocitose é o processo pela qual partículas grandes, como bactérias, são englobadas. Exocitose é saída, englobada é endocitose, tá errada. Pinocitose é um tipo de endocitose em que a célula internaliza fluidos e pequenas moléculas dissolvidas por meio de invaginação de membrana? Correto. Correto, tá, gente? B tá correto, ó. C, fagocitose e pinocitose são exemplos de exocitose? Não, são exemplos de endocitose, né? D, na endocitose, mediada por receptores, as vesículas formadas são sempre divididas em proteínas de revestimento clatrina? Não, não tem nada a ver isso aqui. E, exocitose e endocitose não consomem energia, pois ocorrem por difusão passiva de vesículas através da membrana. Não, também não tem nada a ver. A resposta correta aqui é a letra C, tá?
Não, C não. Qual que foi? B, letra B. Pinocitose é um exemplo de endocitose, em que a célula internaliza fluidos e pequenas moléculas dissolvidas por meio de invaginação de membrana, beleza? Vamos lá responder as questões de certo ou errado. Ó. A membrana plasmática é uma estrutura que envolve todas as células, delimitando o meio intracelular do extracelular, composta principalmente por uma bicamada lipídica com proteínas embutidas. Ela é semipermeável, permitindo a entrada e saída seletiva de substâncias. Para manter o equilíbrio interno, as células utilizam mecanismos de transporte, que podem ser classificados em passivos, sem gasto de energia, como difusão e osmose, ou ativos, com gasto de ATP, como bomba de sódio e potássio. Além disso, há o transporte vesicular, como a endocitose e exocitose, que envolvem a formação de vesículas para englobar ou eliminar substâncias maiores. Então, vamos lá responder se as questões estão certas ou erradas, tá? A membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, sendo responsável por controlar o que entra e sai da célula. Correto, tá certo, tá? 13. A difusão e a osmose são exemplos de transporte passivo, pois ocorre com gasto de energia errado, passivo é sem gasto de energia. 14. O transporte ativo permite que substâncias sejam levadas contra o gradiente de concentração com consumo de ATP. Correto, tá? 15. A bomba de sódio e potássio é um exemplo clássico de transporte ativo que mantém o equilíbrio iônico na célula animal, não vai contra o gradiente de concentração. Então, não tem equilíbrio iônico aqui, né, gente? É errada, tá? 16. Na osmose, a água se movimenta do meio mais concentrado para o meio menos concentrado de solutos, até atingir o equilíbrio. É o contrário, né? Ele vai do meio menos concentrado, do hipotônico, para o hipertônico, para tentar dissolver aquilo ali, tá? Então, tá errada. 17. Os lipídios desempenham funções importantes no organismo, como reserva de energia e formação de membranas celulares. No entanto, seu tipo e origem influenciam diretamente a saúde humana. Sobre os lipídios saturados e insaturados presentes na alimentação, assinale a alternativa correta. Ah, os lipídios saturados encontrados principalmente em alimentos de origem vegetal? Não, né, gente? É origem animal saturado, tá? Tá errado. B. Os lipídios insaturados, presentes em óleos vegetais e peixes, tendem a ser líquidos em temperatura ambiente e estão associados à redução do risco de doenças cardiovasculares. Verdade, tá, gente? Tá correta essa aqui. A letra B tá certa. Vamos ver as outras. C. Os lipídios insaturados, por conterem maior quantidade de hidrogênio, tem menos, né, gente? Porque tem duplas ligações, então não. Os lipídios saturados são considerados mais saudáveis? Não, os insaturados são mais saudáveis. E não há diferença significativa entre lipídios saturados e insaturados em relação à saúde. Existe sim, tá, pessoal? Bom, então aqui a gente termina a nossa primeira aula, tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, síntese proteica e as enzimas, tá? Eu te espero na aula 2, tá bom? Até mais!